Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Neste capítulo 4 de Gálatas, vemos que Paulo fala sobre a nossa adoção através de Jesus e que a graça manifesta nele é muito maior que a lei. Por isso, aquele que é justificado pela fé em Cristo não é mais escravo, mas filho de Deus, com plenos direitos de herdeiro dos infinitos tesouros de Deus. Contudo, Paulo estava preocupado com os irmãos, pois eles ainda sofriam influências do paganismo e do culto aos falsos deuses. Por outro lado, esses irmãos eram confrontados com os ensinos dos judaizantes, que mentiam descaradamente sobre o evangelho de Jesus Cristo. Os irmãos da Galácia, depois de terem conhecido os mistérios de Cristo, pensavam em voltar àqueles ensinos inúteis que os levariam à escravidão. O Evangelho é um chamado ao arrependimento, ao negar-se a si mesmo, à salvação de um juízo vindouro e uma doutrina diferente de tudo que existe no mundo. Quando esses novos cristãos passam da fase da paixão pelo Evangelho e percebem que não obterão muitos ganhos terrenos, abandonam o caminho da verdade para viver as ilusões deste mundo. Quando vemos uma geração inteira desprezando a Deus, apostatando da fé, assistimos à queda de grandes sociedades e o pecado atingindo níveis cada vez mais altos, trazendo males sobre a terra. Diante dessa realidade, somos chamados a permanecer firmes na fé e não ceder às tentações de voltar aos rudimentos fracos deste mundo. O Evangelho nos libertou da escravidão do pecado e nos tornou filhos e herdeiros de Deus. Por isso, não podemos trocar essa herança eterna por ilusões passageiras. Assim como Paulo advertiu os irmãos da Galácia, devemos estar atentos para não sermos enganados por falsas doutrinas que distorcem a verdade do Evangelho. A salvação não está na observância de tradições humanas ou em esforços próprios, mas unicamente na graça de Deus, mediante a fé. Portanto, não sejamos como aqueles, após conhecerem a verdade, voltam à escravidão. Antes, sigamos perseverando na fé, rejeitando tudo que nos afasta de Cristo e vivendo como verdadeiros filhos de Deus, aguardando com esperança a glória futura que nos está reservada. Que nossos olhos estejam fixos em Cristo, o autor e o consumador da nossa fé.